Tenho dificuldades para me expressar, não sei o que eu vou falar. Essa é uma colocação frequente que eu percebo líderes da agricultura falando nas reuniões, quando a gente trata de assuntos sobre comunicação com a equipe, orientação das atividades, reunir para passar para ele as informações necessárias, passar para a equipe. Então, essa é uma dificuldade bem frequente, que boa parte do nosso pessoal operacional, principalmente a liderança, sente. Eu quero passar aqui para você uma dica. Em primeiro lugar, um conhecimento sobre isso, e depois algumas dicas, vamos dizer assim, que vão te ajudar muito. Me acompanha aí. Eu vou mudar a câmera aqui, eu vou fazer uma explicação nesse quadro, tá? Bom, tenho dificuldades para me expressar, não sei o que eu vou falar. Deixa eu te contar uma primeira coisa. O nosso cérebro, ele é conduzido por estímulos. E quando a gente olha para essa expressão aqui, não sei o que eu vou falar, qual é o estímulo que você está dando para o teu cérebro? Na verdade, não está dando estímulo nenhum. Você está colocando o teu cérebro numa fria. Você está deixando ele sem saber o que fazer. Pô, você já está dizendo para ele que não sabe. Não sei o que eu vou falar. E aí te dá um branco. E aí você fica, putz, e agora? Né? E aí a respiração muda e aí ferra com todo o processo. Então, em primeiro lugar, o estímulo que está sendo dado para o cérebro aqui, quando a gente pensa dessa forma, ele não ajuda em nada. Então, uma dica extremamente importante, e a primeira, é que a gente precisa aprender a estimular o cérebro para que o cérebro nos ajude a saber o que falar. E deixa eu te contar uma coisa. Você que é líder operacional na agricultura, e em qualquer setor, mas aqui eu me refiro ao pessoal que eu trabalho, que é o pessoal da agricultura. Você é um gerente de lavoura. Você não chegou por acaso nessa função. Você foi, antes de ser gerente de lavoura, possivelmente um excelente trabalhador operacional, que aprendeu provavelmente a fazer todas as funções dentro da lavoura. A dirigir o trator, a plantar, a trabalhar com a colheitadeira, a trabalhar um pouco com manutenção, a entender da organização, a saber lidar com os equipamentos da agricultura. Você aprendeu muito antes de se transformar em um líder. E nesse momento, quando você diz para o teu cérebro, não sei o que eu vou falar, você está ferrando. Na verdade, o estímulo que você vai usar aqui é o que é importante para agora. Eu estou dando uma dica de como a gente pode fazer para começar a dar o estímulo certo para o nosso cérebro. Deixa eu acompanhar aqui no meu computador para ver se vai estar aparecendo. Está aparecendo. Uma pergunta. E a pergunta precisa ser diferente. Ao invés de não sei o que eu vou falar, quando você estiver frente à sua equipe, estimula o teu cérebro desta forma. O que é importante para agora? Imagina que você está reunido com a tua equipe nessa fase. Eu sei que muitos estão plantando trigo, outros aveia, outros estão em preparo de terra, enfim, outros estão em manutenção. Tem um monte de coisas acontecendo aí. O que é importante para essa fase? Dá uma pensada. O que é importante passar para a equipe agora sobre esta fase de trabalho? O que é importante para agora? O que é importante para agora? O que é importante para agora? Pensa, 1 minuto. Você vai perceber que o teu cérebro vai raciocinar com as atividades e vai começar a buscar o conhecimento que já está guardado aí dentro. E vai começar a te ajudar com dicas, com ideias, com
com alguma expressão que te diga, importante para agora é preparar, né? Finalizamos o plantio, lavar as plantadeiras e guardar. Quem sabe importante para agora é fazer manutenção nos implementos que nós vamos usar para frente. Quem sabe importante para agora é adiantar alguma manutenção de algum maquinário. Já, pelo menos no Rio Grande do Sul agora está chovendo bastante. O que é importante para agora que está chovendo bastante? O que nós podemos antecipar das atividades futuras que podem ser feitas agora, já que trabalho em campo não está dando porque tem muita chuva? O que é importante para agora? O que pode ser antecipado? Tá vendo? Eu estou estimulando o teu cérebro a falar. Então, na verdade, esse processo ele é muito simples. Qual é o nosso maior erro, quem sabe? Nosso maior problema, enquanto a gente não aprende, a gente fica, ao invés de estimular o nosso cérebro a nos ajudar, a gente fica boicotando ele. Quando eu digo isso aqui, não sei o que eu vou falar, eu já estou dizendo que eu não sei. Eu largo o cérebro no mato sem cachorro. E ele se perde. Então, corta fora isso aqui do teu pensamento e começa a usar perguntas que vão te ajudar a pensar. O que é importante para agora? O que eu posso antecipar das atividades futuras? E aí você vai perceber que um monte de respostas começam a surgir. E quem sabe você faça uma reunião com a tua equipe e você falou o que é importante para agora, não te veio muita coisa. Se você está dentro do galpão, dentro do barracão, como chama em alguns lugares do Brasil, e você começar a olhar à tua volta, você começa a perceber a estrutura e a própria estrutura vai te dando ideias. Imagina que eu olho para cá, está o local onde ficam guardados os implementos. E aí eu estou falando com a equipe o que é importante para agora. Eu não sei muito, mas eu dou uma olhada para cá e enxergo os implementos. Os implementos vão me ajudar a lembrar de algo. Ah, lá está a grade, lá está o escarificador, lá está cada um dos equipamentos que a gente usa para o trabalho. Você dá uma olhada, está tudo em ordem ali, o que será que tem que fazer? Aquilo te traz ideias. Você olha um pouco mais para cá, estão os tratores. Será que não tem algo para ser feito com os tratores? Você olha um pouco mais para cá, estão as colheitadeiras. Será que não tem algo para ser feito com as colheitadeiras? Você olha um pouco mais para cá, estão as plantadeiras. Será que não tem algo para ser feito com as plantadeiras? Você olha mais para cá, está o pátio da empresa, o pátio da fazenda. Será que não tem uma organização, algo que precisa ser feito no pátio da fazenda? Você olha lá para trás, estão os alojamentos e as casas. Será que não tem algo que precisa ser feito lá? E o que eu estou fazendo com esse exercício junto contigo aqui? Estimulando o teu cérebro a te dar as respostas que você precisa quando você está na frente da sua equipe e pensa que não sabe o que falar. E diz para mim nas reuniões, aqueles que, aonde a gente desenvolve trabalhos, tenho dificuldades de comunicação. Na verdade, não é dificuldade de comunicação. Na verdade, às vezes a gente não sabe como estimular o cérebro a nos ajudar na nossa comunicação. Esse é um ponto. Eu quero dar mais algumas dicas para vocês aqui, ó. Perguntas são extremamente importantes. Vocês perceberam que eu conduzi essa conversa bastante com perguntas. As perguntas nos fazem pensar. Uma coisa que vai te ajudar muito, se você já tem, é usar um cronograma de atividades, um planejamento. Porque dentro da sequência do ano, as atividades se repetem ano a ano. Então, tem uma época certa de plantar, tem uma época certa de aplicar, tem uma época mais ou menos aí certa para fazer a manutenção de cada implemento, de cada máquina. Tem uma época certa para colher, tem uma época certa para fazer os manejos das culturas. Então, é possível colocar isso no papel e descrever como se fosse um cronograma de atividades para o ano. Então, se você entra agora no teu cronograma e observa qual é o mês que você está, o papel, a descrição vai te ajudar a observar o que vem pela frente. Aí você consegue também olhar as atividades futuras e pensar, será que tem algo que eu posso antecipar?
E aquelas que já deveriam ter sido feitas até aqui foram feitas, então você usa também um outro artifício para te ajudar, que é um cronograma de atividades. Isso é extremamente importante. Muitos de nós temos dificuldades de expressão. Eu vou fazer uma explicação rápida aqui. Muitos de nós temos dificuldades de expressão que vêm da nossa infância. Sabe por quê? Porque do 0 aos 7 anos de idade, nós estamos formando a nossa personalidade, o nosso jeito de ser. A gente está, através daquelas pessoas que nos cercam, principalmente nossos pais, os tios, aquelas pessoas adultas que nos conduzem que nos orientam naquela fase de infância, a gente está formando as nossas crenças. Em que eu acredito muito vem dali, né? E nessa fase do 0 ao 7, geralmente, por exemplo, adultos estão conversando. Imagina aí, teu pai, tua mãe com os tios estão lá na sala conversando. Aí você, quando era pequeno, quem sabe você lembra. Eu lembro disso. E tenho 40 anos agora. Você, quem sabe, quando era pequeno, vinha com teus priminhos correndo, brincando, e o que os pais falavam? Saiam daqui, vão lá para fora, vão para outro lugar. E você vinha pedir alguma coisa ou queria falar alguma coisa, e quem sabe falavam para você assim, aqui é conversa de adulto, não te mete. O que você, enquanto criança, naquela fase pensou? Lá atrás, possivelmente, aquilo que eu tenho para falar não importa. Aquilo que eu tenho para falar não é válido. E quem sabe muitos de nós carregamos essa sombra, essa imagem de que o que eu tenho para falar não importa e não é válido até hoje. Porque essa personalidade formada, principalmente aqui, começou a ser expressada a partir dos 8 anos em diante. Então, a nossa fase mais adulta, a nossa personalidade é muito uma expressão da nossa infância. E nós, na agricultura, sabemos que, geralmente, principalmente os pais, né? Eles são linha dura, eles são severos. Pai e mãe são muito sérios, focados no trabalho, no fazer, na tarefa, né? Pega aqui, vai para lá, faz isso, faz aquilo, fica quieto. E a gente carrega isso ao longo da vida. E hoje, quem sabe, muitos de nós sentimos dificuldade. A boa notícia é que o que é moldado aqui pode ser ajustado agora, sem problema nenhum. Então, imagina o tamanho da mentira que é eu dizer para um líder agora que o que ele tem para falar não importa. Não faz sentido nenhum, na verdade, é ao contrário, importa e importa muito. Percebeu? O quanto o teu diretor tem para falar para ti é importante. Com certeza é muito importante. E com certeza aquilo que você tem para falar para os outros a respeito do trabalho, das orientações, também é muito importante. Então comece a colocar aí dentro daquele teu pensamento de que a tua comunicação é extremamente importante. Aí alguns de vocês vão dizer assim, mas eu não tenho jeito para falar. Quem disse? Quem disse? Cada um tem um jeito. Alguns falam mais, outros falam menos. Uns falam pelos cotovelos, outros falam só o essencial. E está tudo certo. O mais importante, para quem está em um cargo de liderança, é conseguir passar para a equipe o que é importante para agora. E a equipe precisa de orientação. Ela precisa desse acompanhamento. A equipe precisa escutar essas palavras. Se com 2 frases você conseguir fazer a tua equipe entender qual é a atividade, perfeito. Não precisa 1 hora de conversa. Então, fala do teu jeito. E com o tempo, sim, você pode ir aperfeiçoando a tua fala. Você pode ir pegando dicas, você pode aprender a usar mais perguntas. Eu gosto muito de usar perguntas. Quando eu desenvolvo trabalho com equipes, eu faço muitas perguntas. Eu uso o conhecimento das pessoas que estão ali. E isso facilita em muito também a minha comunicação. Muitas vezes nós achamos que só nós somos os responsáveis pela comunicação. Na verdade, não. Se eu estou falando com você, nós dois temos esta responsabilidade de nos fazermos entender.
Então, eu também posso, por mais que eu esteja falando mais, em algum momento fazer uma pergunta para você. O que é importante para você agora? O que você pensa a respeito dessas atividades? O que nós poderíamos antecipar? E a gente começa uma troca e fica muito mais leve. Carrega essas dicas contigo, coloca em prática e ajuda o teu cérebro, estimula ele a encontrar as respostas. Não mata o teu raciocínio, mas sim estimula, ajuda ele a pensar o que é importante para agora. Você vai ver que você vai se sair muito melhor na tua comunicação e o conhecimento que você precisa já está aí. Basta você saber como encontrar ele aqui dentro. Vamos em frente. Um abraço.